Linhagem, temporada 2. J.N. Andrews, o homem mais capaz de nossas fileiras, capítulo 27. O pedido tinha vindo do além-mar. Por favor, enviem alguém. A igreja estava a expandir-se de suas raízes norte-americanas para terras distantes. O pedido tinha vindo da Europa, e os líderes da igreja dos Estados Unidos tinham debatido o assunto várias vezes. Havia uma necessidade. Finalmente, em 1874, a igreja voltou a enviar J.N. Andrews como primeiro missionário oficial da igreja. Apesar de sua esposa ter morrido apenas 2 anos antes, ele manteve o seu ânimo e zarpou com os seus 2 filhos pequenos para a Europa. Os irmãos na Europa haviam sido informados que eles estavam prestes a receber o homem mais capaz de nossas fileiras. O que fazia dele o homem mais capaz nas nossas fileiras? Aos 25 anos, ele escreveu um estudo que foi apresentado na sessão da Conferência Geral que convenceu a igreja a guardar o sábado do pôr do sol a pôr do sol. Ele escreveu o livro A História do Sábado aos 29 anos. Ele foi eleito presidente da Conferência Geral aos 38 anos. Ele dizia que podia recitar o Novo Testamento de memória e grande parte do Antigo Testamento e assegurou o estatuto de não combatente para os adventistas na Guerra Civil. Enquanto presidente da Conferência Geral, ele dirigiu a primeira reunião campal adventista em Wright, Michigan. Ele saía frequentemente de noite para visitar as tendas para certificar-se que todos estavam bem. Ele era muito amado, respeitado e foi enviado ao estrangeiro com a bênção da igreja. Ele ancorou inicialmente em Liverpool, Inglaterra, e depois atravessou a França até chegar à Suíça, e chegando à Suíça, a tarefa que o esperava era enorme. Embora ele não fosse um missionário pioneiro, pois já havia sido realizado algum trabalho antes de chegar, havia pouca estrutura para apoiar o trabalho. Não havia tipografias, editoras, nem associações organizadas. J.N. Andrews começou o trabalho com a intensidade que lhe era reconhecida. J.N. Andrews e seus filhos aprenderam rapidamente a língua francesa, fazendo um pacto familiar de que não falariam entre si na casa a não ser em francês, embora o alemão fosse permitido por vezes. A sua filha Mary tornou-se rapidamente fluente no idioma e tornou-se a revisora da nova revista intitulada Le Signes des Temps. J.N. Andrews escreveu mais de 400 artigos para esta revista. Durante o período de 7 anos em que esteve na Europa, uma quantidade notável, considerado que ele contraiu pneumonia depois de estar lá apenas 3 anos. Quando o médico foi visitá-lo, perguntou-lhe por que estava a matar-se de fome, porque ele parecia estar de péssima saúde. Não querendo gastar demais, eles viviam principalmente de pão branco, pudim de bolachas, grã, batatas e às vezes repolho, ingerindo muito pouca fruta, leite ou manteiga. Ele foi aconselhado a casar-se novamente e é provável que isso tivesse preservado a sua vida, dado que isso poderia levá-lo a cuidar melhor de si mesmo. Mas ele disse que não podia. Ele ficou particularmente destroçado após a morte de sua filha, e quando ele voltou para a Europa, ele ficou completamente acamado em 1883 com tuberculose. A igreja estava preocupada e eles enviaram J.N. Loughborough da Inglaterra para fazer um serviço de unção, e a sua mãe também o visitou nos últimos meses. Mas, infelizmente, mesmo assim morreu jovem. Ele tinha determinado que não deviam publicar nenhum elogio fúnebre na Review and Herald, e embora Uriah Smith quisesse publicar um, ele respeitou esse pedido. Ele foi um pioneiro, um trabalhador dedicado e um dos ministros mais inteligentes e trabalhadores na história da nossa igreja. Embora ele não tenha recebido um elogio fúnebre após a sua morte, o seu legado perdurou de maneiras muito mais significativas. Que tipo de legado estás tu a construir na tua vida? Se não fosse dito publicamente ou por escrito após a sua morte, será que o fruto da tua vida levaria as mudanças positivas na vida de outras pessoas? Que possamos empenhar-nos em deixar um legado assim para a posteridade.